Olá, graça e paz. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E eu quero falar o, sobre a parábola das bodas. Quero falar sobre a palavra da boda, onde diz ali que, que tinha um homem que estava comemorando as bodas do seu filho. Em Mateus 22, do 11 em diante, todo o capítulo de Mateus 22 fala sobre, a primeira parte ali, fala sobre esse homem. Ele mandou convidar os filhos dele, estava fazendo boda, completando um ano, eu creio. E ele mandou chamar todos os seus amigos, convidou muita gente, pessoas importantes, mandou convite para todo mundo. E depois mandou avisar esses convidados que já estava pronto, que já tinha matado o boi, que a festa, a comida já estava toda pronta. E aí esses convidados disseram que tinha comprado um aparelho de boi, que ia amansar, que ia ver outro comprado um sítio, ia ver outro que ia casar. E ninguém pôde ir na boda. Então ele falou para o seu servo que fosse na rua e pegasse todas as pessoas que estavam na rua, que pegasse todas aquelas pessoas que estivessem na rua, não importa se era rico ou pobre, maus e bons, e trazessem para as bodas, até que a casa ficasse cheia, a festa ficasse cheia de pessoas. E ali, pela palavra, ele distribuiu umas vestes para cada um, porque como as pessoas eram da rua, então tinha que ter vestimenta nessa. Então, estava lá todo mundo nessas bodas e o rei entrou para ver as bodas, entrou para ver os convidados. E no meio dos convidados, foi essa parte que me chamou a atenção. No meio dos convidados, tinha uma pessoa que não estava com a roupa das bodas, não estava vestida a roupa nupcial das bodas. Não estava vestida a roupa que o rei tinha dado para todo mundo vestir. Então ele perguntou, amigo, por que você está aqui e não está vestido da maneira correta? Essa é a minha palavra, não está vestido da maneira correta, não está vestido com as vestes que eu dei. Então o cara empalideceu. Aí ele disse para o seu servo pegar e amarrar as mãos e os pés e jogar na prisão, onde existe ranger de dente. Sabe que eu fiquei meditando nessa palavra, foi que eu fiquei sem dúvida, assim, meu Deus, o que significa essa palavra? Como que ele chamou esse povo tudo? Se ele chamou um povo bons e maus, aqui está na palavra que está escrito bons e maus, se ele chamou um povo assim de todas as maneiras, tem uma sombra aqui, né? De todas as maneiras, ele chamou as pessoas, não importou quem era. Então, que diferença fazia? E depois o Espírito falou em meu coração, isso significa, como é comparado ali, essas bodas é comparado como o reino de Deus. Então, quer dizer assim, Deus chama todos. E ali no final fala assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, é isso que eu entendi no meu conhecimento aqui, que o Espírito falou comigo, o Espírito Santo, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitas pessoas vêm para Jesus, mas quer ficar da mesma maneira, não quer trocar suas vestes, não quer seguir o que precisa ser seguido. E para ficar na presença de Deus, para ser salvo, você precisa mudar seus hábitos, você precisa largar o seu pecado, se você bebia, você não bebe mais, se você xingava, não xinga mais. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas você precisa ser transformado. Você precisa querer ser transformado, deixar o Espírito Santo te transformar. Então, significa essas vestes, esse cara que estava com as mesmas vestes, que não quis trocar suas vestes, quer dizer, ele não quis mudar. Ele queria ficar nas bodas, mas queria ficar da mesma maneira. É a mesma coisa, muita gente quer ir para Cristo, quer servir Jesus, quer entrar no céu, mas não quer mudar suas atitudes, não quer mudar seus hábitos, não quer mudar. E aí, não vai ter jeito, quando chegar naquele grande dia, vai ser lançado. Vai ser lançado aonde tem o fogo que queima eternamente, e onde é que tem o bicho que come o tempo todo, que está na Bíblia. E vai ser assim, ou nós mudamos, ou nem adianta, porque não adianta querer ficar com as mesmas vestes, não adianta querer ficar na presença do Deus do mesmo jeito. Nós temos que mudar, nós temos que nos adaptar ao Evangelho. Não é o Evangelho que tem que nos adaptar, não. Nós temos que adaptar a Deus, não é Deus que vai nos adaptar. Nós não podemos moldar a Deus, é Deus que nos molda. Nós precisamos entender isso. Então, essa palavra falou muito comigo. Muitas das pessoas, por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque as pessoas não querem mudança. Quer Deus, mas não quer mudança. E não existe. Não tem Deus sem cruz.
Isso eu posso dizer com certeza. Não tem Deus com cruz. Ou você pega a sua cruz e segue Jesus, como Jesus diz. Pega a tua cruz e siga-me. Porque sem cruz não tem Deus, não tem como. Não tem como seguir Jesus sem deixar a maldade para trás, o rancor, a raiva, aquilo que te faz mal, aquilo que faz mal aos outros. Porque não é porque os outros fazem mal que você tem que fazer da mesma maneira, porque é Deus, a gente coloca na mão de Deus, porque é Deus que resolve. Nós não podemos tratar com a mesma moeda. Nós precisamos, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, nós precisamos plantar coisas boas. E essas pessoas plantam as coisas ruins, elas vão receber aquilo que plantou. Mas não é por isso que nós precisamos fazer igual a todo mundo. Nós não somos todo mundo. Então, nós precisamos entrar na maneira de Deus. Nós precisamos ver o que diz a palavra. O que a palavra diz? A palavra também diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser nosso Senhor. Muitas das vezes nós queremos que Deus... que nós queremos que Deus seja nosso servo, nosso Senhor de Deus, e não é assim. Nós chegamos para Deus e diz, faz isso, faz, e queremos que Deus faça da maneira que nós queremos, mas não é dessa maneira que Deus faz as coisas. Deus faz as coisas da maneira dele, do jeito dele, e muitas das vezes Deus faz coisas que não nos agrada muito, faz coisas que naquele momento para nós parece uma coisa ruim, mas não é porque Deus não conhece nosso futuro. Ele conhece, Ele sabe o que vai acontecer para nós. Então aceita o não de Deus. O não de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta. Muitas das vezes Deus nos diz não para nos proteger, para nos guardar, porque muitas das vezes nós não sabemos direito o que queremos. Pedimos uma coisa, mas nós não sabemos se no futuro, se lá na frente, isso vai nos fazer bem. Então fica com essa palavra, receba de Deus, porque Deus tem algo extraordinário para você e para mim. Deus tem algo, Ele quer colocar nas suas mãos, mas você precisa mudar as suas vestes. Você não pode ficar da mesma maneira que veio. A palavra do Senhor também diz, vem como está, mas não permaneça como está. É uma transformação. Viu com aquelas pessoas que entraram ali, todo mundo foi transformado. Todo mundo ganhou vestes novas, vestes de núpcia. Então, todos eles ganharam as vestes novas. Mas aquele homem, ele não quis, ele queria ficar da mesma maneira. E ele não quis, não aceitou ser trocado as vestes. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo troca as nossas vestes. Se nós quisermos entrar para a boda de Deus, precisamos deixar que o Espírito Santo troca as nossas vestes, nossos pensamentos ruins, a nossa maldizente. Nós não podemos estar na mesa dos escarnecedores, nós não podemos falar mal dos outros. Mesmo que ele esteja errado, nós não podemos ficar comentando. Nós precisamos cuidar do que falamos. Não podemos estar abrindo brecha. Esse é tempo de reflexão, é tempo de sabemos que os tempos estão difíceis, sabemos que está muita coisa acontecendo, mas nós sabemos que nós temos um Deus, que para Ele nada é impossível. E Deus continua sendo Deus, Deus nunca mudou, nunca vai mudar, Deus vai ser Ele para sempre. E não adianta nós ficarmos querendo mudar Deus, porque não vamos mudar. Deus é imutável. Nós sim, nós temos que andar do molde de Deus, mas Deus não anda no nosso molde. Então, troca as suas vestes. Tenha as vestes limpas. Aceita que o Espírito Santo molde você da maneira dele. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe.